Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui com a cobertura do Fórum Redes Sociais para o Poder Legislativo, agora aqui com a Thalita Abdala Aris, que é presidente do Observatório Constitucional Latino-Americano e membro da ABRADEB. Thalita, queria que você falasse um pouquinho sobre quais foram os principais pontos que você abordou na palestra que acabou agorinha. Eu agradeço a oportunidade, em nome principalmente da Karina e do Sérgio. Foi muito produtivo conversar e trocar informações com as diferentes áreas. O que nós tratamos hoje aqui diz respeito à questão das eleições 2018 e o papel da nova legislação que foi trazida com relação às redes sociais e como isso tem afetado a dinâmica da democracia. Então, muito se discute a respeito de fake news, como isso tudo vai impactar a igualdade de oportunidade entre candidatos, como vai se dar o processo democrático, como vai se proceder à intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos que estão sendo ali dispostos na época de propaganda eleitoral, o que constitui esse impulsionamento, uma série de questões que vão desafiar, de fato, a todos em razão das novidades que foram trazidas e pela dinâmica e rapidez que é própria do que nós vemos pela internet. Foram alguns dos pontos aí que foram tratados. Thalita, queria que você falasse um pouquinho sobre os perigos da comunicação legislativa, por exemplo, de uma Câmara Municipal, de ao invés de publicar conteúdo de interesse público, acabar caindo na pressão de publicar conteúdo do vereador especificamente, de modo que ele se aproveite dessa estrutura para fazer campanha para ele mesmo. Um dos pontos que nós também conversamos diz exatamente a respeito de algumas limitações que a legislação traz, tentando impedir esse tipo de conduta. Então, para não se fazer uso da administração para um proveito pessoal. Então, tem uma série de restrições ali próprias do ano eleitoral, especificamente próprias do período eleitoral. A partir de 7 de julho, nós vamos ter uma série de restrições com relação ao que pode ser disposto nas páginas oficiais, a como devem ser colocadas as notícias, se é possível alimentar ou não, enfim, inclusive as páginas oficiais de rede de Instagram e tal, vão ter que ter uma observação com relação ao fato de que não é permitido nesse período alimentar com conteúdo, mas os serviços, que é o serviço público, que está próprio também nas páginas oficiais, não pode deixar de permanecer em atividade. Então, essa verificação tem que ser feita. O que for o que for serviço público vai poder continuar sendo realizado. Agora, o que eventualmente possa favorecer um ao outro, a legislação eleitoral já trouxe essa preocupação e impediu certas condutas, veda algumas condutas para os agentes públicos em geral. Então, a todos, para que não se tenha ali um favorecimento e um desequilíbrio na regularidade ali do pleito, para que tenham igualdade de condições, e isso favorece a própria democracia. E para o pessoal que não teve a oportunidade de assistir a sua palestra ao vivo, que está acompanhando a gente agora nas redes sociais, aonde eles podem encontrar essas informações de uma forma, vamos dizer, bem clara, que eles possam aplicar essas questões no seu dia a dia? A legislação eleitoral, ela vem de forma dispar, ela vem dispersa, mas efetivamente com relação às condutas vedadas, é recomendada a leitura da Lei das Eleições, da Lei 9.504 de 97. O artigo 73 especificamente traz uma série de restrições ali dispostas, mas a lei em outros dispositivos também traz algumas disciplinas que devem ser observadas. Além de tudo, nós temos que verificar também a Lei de Responsabilidade Fiscal com relação ao gastos com publicidade. Enfim, tem tem uma legislação que deve ser vista e em conjunto com alguns normativos, iniciando sempre a interpretação a partir do próprio texto constitucional, que já traz ali alguns princípios que são da impessoalidade, enfim, legalidade e moralidade, que já devem guiar a interpretação de todo o normativo que nós temos sobre a matéria. Primeiro, obrigado, Thalita, pela presença e pela entrevista aqui. Muito obrigada. Pessoal, a gente volta mais tarde com mais sobre a cobertura do Fórum.